11 o'clock in São Paulo. So good morning students, good morning teachers. Welcome to this English class. My name is João, as you know it, and with me today, Ed. Hello everybody, welcome to another English class. I'll be the moderator today, so everything you say in the chat, I'll tell João, so let's chat a lot. Yes, so take part in it, right? Participem bastante aí. And let's start thanking people. Vamos começar aqui a agradecer todo mundo que está participando da produção dessa aula, pessoal da produção aqui, ali no cantinho esquerdo da tela de vocês, a Flávia nos ajudando com Libras, daqui a pouco o Helder também entra ali, então transformando essa aula em trilingue, right? Português, English and Libras aí para vocês. And Ed, let's talk a little about CEL. Ok, CEL, Centro de Estudo de Línguas. Centro de Estudo de Línguas, vocês têm aí as aulas de inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. Falei às 7, ok, olha só, falei às 7. Então tem todas as cidades de Araraquara, Votuporanga, tem a listinha, daqui a pouco eu coloco aí no chat para vocês. Então aproveite a oportunidade, são aulas gratuitas. Vocês aí, o inglês e mandarim é só para o médio, mas se você tiver seu irmão aí, seu primo, um amigo aí, vocês podem indicar também. Aproveite aí que a ênfase também na conversação e vocês podem começar 2022 falando mais uma língua, olha só. Aparecendo aqui embaixo para vocês o endereço, então verifica a unidade mais próxima aí à sua residência ou à sua unidade escolar. Vai lá, faz inscrição, né? Você no 8º, ano que vem já indo para o 9º, começa 2022, como a Ed falou, com um idioma diferente, ok? That's it, I think that's the message. Já está no chat o link, João. O Ed já mandou aí no chat para vocês o link. Yeah? Let's go talk about our class on the screen to you, and the title is Can you create an infographic? Você pode criar um infográfico? Bem parecido com o português, né, Ed? A gente já tem visto esse can you faz tempo, né? Então o can you você pode, você tem habilidade para fazer alguma coisa. Create é o verbo criar, bem parecido com o português. Infographic, infográfico. Então tá aí, usando a estratégia de leitura para entender o título da nossa aula e a gente vai começar com eles. Antes de ir para frente, a gente sempre volta um pouquinho para poder lembrar o que nós vimos. Ed, help me, please. Sure. Last class, we noticed the use of apps. Na aula passada, nós percebemos o uso de aplicativos. And we studied the would like to structure and used it to express wishes for the future. Nós estudamos a estrutura do would like to e usamos para expressar desejos para o futuro. Yes, and we discussed the creation of a technology club at school. Discutimos a criação de um clube de tecnologia na escola. Yeah. So that's what we saw last class, foi isso que a gente viu aí na nossa última aula, e hoje a gente vai para frente. So for this class you will need... Para esta aula você precisará... Your notebook, do seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. O seu caderno do aluno, volume 4. Yes, the QR code is there for you in case you still don't have it. O QR code está aí na tela para você, caso você ainda não tenha baixado, certo? So, go there and by the end of this class, the students will be able to... Ao final desta aula, alunos serão capazes de... Understand the aspects of an infographic. Entender os aspectos de um infográfico. Watch a short video with subtitles in English and answer a question about it. Assistir a um vídeo curto com legendas em inglês e responder a questões sobre ele. And identify the use of passive voice in a text. Identificar o uso da voz passiva em um texto. Nós vamos identificar o uso dessa voz passiva e depois a gente vai trabalhar mais aprofundadamente sobre ela nas próximas aulas. Ok? Então, there we go with a question for you. It's on the screen. It's there in Portuguese, maybe it's a little small. Tá em português, mas deve estar um pouco pequeno aí para ler. No problems, let's make it big, but in English, right? So, what do you know about the planets? Have you studied any of them in special? Tá lá em português já, Ed, se você quiser ler. O que você sabe sobre os planetas? Você já estudou algum em especial? And the other question is, if it was possible, would you like to live on another planet and why? Se fosse possível, você gostaria de viver em outro planeta? Por quê? Ok, então nós temos duas perguntinhas aí no chat para vocês. Elas estão em português e em inglês, porque normalmente na nossa apostila, está lá no caderno do aluno, lá na página 65,
Então a gente começa aí com uma provocação em português para trazer aí você, student, para a nossa discussão. Então, se você souber em English, responde em English no chat. Se souber, não souber, manda em português, que daqui a pouco a gente volta 30 segundinhos para você se aquecer aí no chat e responder a um, ou a dois, ou as duas, se der tempo. What do you know about the planets? O que você já sabe aí sobre os planetas? Have you studied any of them in special? Já estudou algum deles em especial? And if it was possible, would you live on another planet? Se fosse possível, você viveria em outro planeta? Why? Por quê? Vamos lá? 30 seconds, daqui a pouco a gente volta aí com as respostas de vocês. Ok, João. No time, Ed. No time. People haven't heard about the planets. Yes, they know nothing about the planets. Maybe that's why. Talvez eles não tenham aí nem lido, nem ouvido. Or probably they are living in another planet now. Or maybe they are living on another planet. Never know, right? A gente nunca sabe o que está acontecendo pelas escolas. Então, vamos trabalhar aqui e ver o que a gente pode fazer para ajudá-los nesse sentido. Não há problema, não subiu resposta alguma por enquanto, mas se vocês tiverem tempo ainda, vão escrevendo e se o Ed achar, ele vai me interromper para a gente ver, ok? Para dar um help aí para vocês, a gente vai assistir um vídeo bem curtinho, com legenda em inglês. Então, nesse momento vai ser o seu momento aí de entender o vídeo, associar as imagens que aparecerem nele aí, junto com a legenda que está em inglês e aparecer também. Então, você vai aprendendo aí de duas formas, né? Associando imagem, associando legenda e vai ouvir também aquilo que está sendo falado. É um vídeo super curtinho, então tomem notas aí, especialmente do nome dos planetas. Já que não subiu nenhum planeta aqui no chat, Ed, vamos ver se eles tomam notas aí dos planetas que vão aparecer, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Video time. Go! 8 planets orbit the Sun. The inner ones are Mercury, Venus, Earth, and Mars. And the outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The asteroid belt and the so-called trans-Neptune objects, like the dwarf planet Pluto, are also revolving around the Sun. Eight planets orbit the Sun. The inner ones are Mercury, Venus, Earth, and Mars. And the outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The asteroid belt and the so-called trans-Neptune objects, like the dwarf planet Pluto, are also revolving around the Sun. Ok, Ed, we are back. So, we played twice. Passamos aí duas vezes, como eu falei para vocês, era bem curtinho, mas o foco aqui era para que vocês lembrassem os nomes dos planetas, ok? E agora que vocês conseguiram assistir aí ao vídeo, ouvir e também associar imagens com a legenda, uma perguntinha para vocês, que vai ficar aí na tela, e eu vou dar um tempo, é lógico, para que vocês respondam aí no chat. A nossa pergunta é, também não vou traduzir agora, porque faz parte do momento de interpretação de vocês. After watching the video, answer the question below. What are the 4 closest planets to the Sun? A. Mercury, Venus, Jupiter and Pluto. B. Mercury, Venus, Earth and Mars. C. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Então nós temos 3 possibilidades e você vai ter aí 30 segundos no chat para responder A, B or C. Vamos ver qual é a opção que ganha aí no chat, agora que a gente já assistiu ao vídeo 2 vezes. 30 seconds, go there, have fun.
And then Ed. Okay, João, a lot of people are seeing Uranus. Marlene and Luis Fernando answer letter C. Letter C? Let's check if it's C. I don't know, right? Take a look on the screen, dê uma olhada lá na tela, vai aparecer para vocês a resposta. Alright, so the question was, a pergunta era a seguinte: What are the 4 closest planets to the Sun? Então, quais são aí os 4 planetas mais próximos do Sol? E de acordo com o vídeo que nós assistimos ali, Mercury, Venus, Earth and Mars são os 4, né, primeiros planetinhas que aparecem lá. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, que é o nosso planeta, e Marte, que está aí, o vizinho, né, mais para frente um pouco. Okay, people are trying to go to Mars, right? As pessoas estão tentando chegar lá. Quem sabe one day colonize it, né? Colonizar Marte. And the order there is the order from the Sun, right? From the Sun. Mercury is the closest, Venus, and then Earth. We are the 3rd planet from the Sun, right? Yes, that's it. There was a TV show called Third Rock from the Sun. Yes. That was us, right? Yes. Okay, so tinha aí uma série de TV com esse nome, né? Third Rock from the Sun. It was a comedy some time ago, I don't know, 10 years ago? Yeah, probably. Maybe, right? Okay, so that was the answer for this question about the planets, okay? Well, now we are going to read a text about Pluto, the dwarf planet. Então a gente vai ler um texto agora sobre Pluto, que é Plutão, the dwarf planet, né? O planeta anão. What is the translation of each word or expression? Então, qual é a tradução aí dessas palavras que estão à esquerda, né, em inglês, e à direita em português? This is a glossary, é um glossário. Normalmente a gente trabalha isso quando vai ler um texto, a gente coloca algumas palavras-chave ali para poder entender. Então, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Então, é só você colocar no chat a associação dessas palavras. Então, eu vou ler para vocês aqui, vai dando tempo de vocês responderem no chat, e daqui a pouco a gente dá uma olhada. Então, ó, number 1, discovered. Number 2, major planet. Number 3, size. Number 4, core. And number 5, wide. These are the words in English. Essas são as palavras em inglês. Now the words in português. Letter A, tamanho. Letter B, núcleo. Letter C, planeta principal. Letter D, de largura. E letter E, descoberto. Então, nós temos aí 5 números, 5 letras, é só você associar. Daqui 30 segundinhos eu volto com vocês. Go there, chat time. Okay, we're back. João is still loading the answers. Still loading the answers. Okay. No problems. We can take a look together then and we check our answers there on the screen. They will be there. So, number 1, discovered, is there. Letter E, descoberto. Okay? Number 2, major planet. Letter C, planeta principal. Number 3, size. Letter A, tamanho. Number 4, core. Letter B, núcleo. And number 5, wide. Letter D, de largura. Então, como eu disse para vocês, quando a gente trabalha com o glossário, são palavras que vão nos ajudar aí no entendimento do texto. E agora sim, a gente vai ler o texto parágrafo por parágrafo, vou ler para vocês em inglês, vou fazer a tradução e depois, quando a gente terminar a leitura do texto, a gente vai responder algumas perguntinhas sobre ele. Então, fiquem ligados aí na pronúncia de cada uma das palavras, na tradução de cada um dos parágrafos, para depois a gente usar isso lá nas nossas perguntinhas de compreensão sobre o texto. Belezinha? Então, vamos lá. Esse é o texto que aparece para vocês no caderno do aluno, lá na página 65.
Então, provavelmente aí no celular de vocês vai estar super pequenininho para ler, mas não tem problema que eu ampliei cada um dos parágrafos e a gente vai lendo aqui junto com vocês, tá bom? Então, ó, first paragraph, o primeiro parágrafo está lá para vocês. Pluto was discovered in 1930, let me put here the pen, being considered the ninth major planet from the Sun. Então, Plutão, né, que é o nome do nosso planeta, que ele foi descoberto em 1930, sendo considerado o nono planeta principal aí do Sol. Quando a gente fala de planeta, tem vários planetinhas, né? Então, major planet são planetas principais. Então, ele foi considerado o nono from the Sun, né? Do Sol. Então, começando lá com o primeiro que a gente viu, o segundo, o terceiro que é a Terra. Então, ele foi lá o nono planeta, né? A gente tem aqui o número cardinal com TH. E a gente tem essa estrutura aqui, ó, was discovered. Ok? Que é aquilo que a gente viu lá no comecinho, quando eu falei, students will be able to, né? Os alunos serão capazes de, e a gente vai trabalhar aí com essa was discovered, que nada mais é do que o verbo to be que a gente já conhece, mais o outro verbo na terceira coluna, ok? Então, a gente vai trabalhar com essa estrutura que a gente chama de voz passiva. Ele foi descoberto em 1930, tá bom? Good. Então, vamos lá para a próxima, e a gente tem in the 90s, scientists started to question its status as a planet after discovering that there were many objects of similar size in the Kuiper Belt. Então, lá na década de 90, os cientistas começaram a se perguntar sobre o status dele como realmente um planeta, depois de descobrir que havia muitos outros objetos do tamanho parecido, né, de um tamanho similar, que estavam lá no cinturão de Kuiper, que é um nome dado aí a esse cinturão. Então eles descobriram vários outros objetos e falaram assim, será que Plutão realmente é um planeta? Então, foi o que a gente viu lá. Deve estar aqui do lado agora a minha caneta. Good. Vamos lá para o terceiro parágrafo. And then we have, finally, in 2006, Pluto was reclassified as a dwarf planet. Então, finalmente, em 2006, o ano aqui é igualzinho o português, Plutão was, verbo to be, mais o outro verbo na terceira coluna. Então, foi reclassificado, voz passiva mais uma vez aí, as a dwarf planet, como um planeta anão. Okay? Então, houve essa reclassificação lá em 2006. Se subir alguma dúvida aí, Ed, você me fala. Okay. Right? And the last paragraph on the side, o último parágrafo neste lado aqui, ó. The now called dwarf planet has 5 known moons. Então, o planeta agora chamado de planeta anão, ele tem lá 5 moons, né? 5 luas conhecidas. The largest one, Charon, a maior de todas, com o nome de Charon, is about half Pluto's size. É aproximadamente aí metade do tamanho de Pluto. For that reason, por esta razão, ó, aqui uma expressãozinha que a gente usa para conectar as ideias. Pluto is considered. Então a gente tem aqui o verbo to be, considered, considerado. Então, Plutão é considerado a double planet system sometimes. Um planeta de sistema duplo algumas vezes. Então, por isso que ele tem aí esse nome. Certo? Ok. Voz passiva lá em azulzinho, is considered, legal. Diferente das outras, a gente tem o verbo to be aqui no presente, né? Is está no presente, aquele verbo to be que nos acompanha sempre, Ed. Desde o começo e vai acompanhar para o resto da vida. Right? Vamos lá agora para os 3 últimos parágrafos e o próximo está ali para vocês. Ó. Pluto's surface is mostly composed of nitrogen ice. Então a gente tem aqui que a surface, a superfície de Plutão, é, em sua maior parte, composta de nitrogênio no formato sólido. Né? Nitrogênio aí no formato de gelo. Tá bom? Então, ó, is, verbo to be no presente, mais o composed, que está ali na terceira coluninha, né, no verbo no particípio passado. Então, a superfície de Plutão é, em sua maioria, coberta por
nitrogênio em formato de gelo. De novo, a voz passiva aí pra gente. Apagando aqui. Próximo parágrafozinho. According to scientists, its rocky core is surrounded by a mantle of ice. Então, de acordo com os cientistas, o seu núcleo, que é rochoso, rocky core, núcleo a gente viu lá no nosso glossário, is, de novo, ó, verbo to be mais outro verbinho com ed. Is surrounded, ele é circundado, I think that is the word for that, né? Ou seja, ao seu redor, ao seu redor, cercado por um manto de ice, de gelo também, certo? Então, tá aqui, temos gelo também lá no core, né, no núcleo do nosso planetinha anão que estamos falando aqui. E o último parágrafo, bem curtinho lá, Pluto is about 1,400 miles wide. Então, a gente está falando aqui que a largura, né, ó, wide, a gente viu que é de largura, então a largura do Plutão é aproximadamente de 1.400 milhas. Ok? Legal. Esse texto, como vocês perceberam aí, ele é um texto em formato de tópicos, né? Então a gente está chamando isso aí de um infográfico. A gente tem informações sobre o nosso dwarf planet aí, que é o cara da vez nesse infográfico, Plutão. Beleza? Vamos lá para frente para agora usar essas informações que a gente leu e tentar entender esse texto um pouco melhor. Então ali, ó. Read the infographic and tick the content. A gente vai fazer um checkzinho em todas as informações que forem corretas com relação a esse infográfico. Letter A. Graphic and written information about solar system. Então a gente tem um gráfico e informação escrita sobre o sistema solar. Letter B. General information about Pluto, like when it was discovered and its classification. Então informação geral sobre Plutão, do tipo de quando ele foi descoberto e a sua classificação. Letter C. Data about its size and composition. Temos dados aí sobre o tamanho e a composição. E letter D. Data about another planet, which is called Charon. Dados sobre um outro planeta, que é chamado de Charon. A gente tem que ticar todas as que são verdadeiras com relação ao que a gente acabou de ler. Se tivermos alguma coisa, você me fala, Ed, mas eu vou dar 30 segundinhos aí para eles. Ok. Ok? 30 seconds, there we go. Okay. Okay. We're back, João. So we're in a debate about the Charon and Charon. Ok, Charon por causa do rio do rio Caronte. Caronte. Então, Caronte. So Charon would be the pronunciation there. Ok, a pronúncia aí do nosso Charon, que é a luazinha lá. Já dei a resposta, né? Mas vamos lá, o que mandaram aí pra gente no chat, Ed? Vamos lá, estamos aqui. A resposta da Pro Soraya só subiu agora, mas do exercício anterior, mas a Pro Marlene respondeu B and C. B and C, correct, that's the answer on the screen. Essas duas informações estão corretas aí sobre o infográfico que a gente acabou de ler. E agora, mais uma perguntinha aí para vocês na tela também. Então, ó, Passive Voice, Simple Past and Present Simple. A gente vai falar um pouquinho da voz passiva no passado e no presente. A gente vai ler as duas sentenças que foram tiradas lá do nosso texto. Então, Pluto was discovered in 1930 and Pluto is considered a double planet system sometimes. Então, temos essas duas sentenças aí. Vamos para frente e agora a gente tem que verificar se ela é verdadeira ou falsa. E a gente vai fazer isso juntos aí, Ed. Então, Pluto, the first sentence is about a discovery and the second one describes a characteristic of the planet. A primeira frase sobre uma descoberta e a segunda descreve as características de um planeta.
Ok, de acordo com o nosso texto, yes, that's true. The main information in the first sentence is the date of the discovery. A informação principal na primeira frase é a data de descoberta. Também verdadeiro aqui. Both sentences present the verb to be. In the first, it is in the past. In the second, it is in the present. Ambas frases apresentam o verbo to be, a primeira no passado e a segunda no presente. That's true again. And both sentences are in the past simple. As duas frases estão no simple past. This one no, right? This is false. Ok? Então, é isso que a gente tinha que ver aí sobre esse texto e como trabalhar, né, o reconhecimento da voz passiva. Ok? O que vocês podem fazer é olhar no caderno do aluno de vocês, página 67, e aí criar também um infográfico sobre um planeta que vocês queiram. Ok? Não se esqueçam de compartilhar com a gente. As habilidades para os professores estão aí na tela. 1, 2, 3. That's it. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, né, Ed? Yes, It's almost over, tá quase no final. O QR Code vai aparecer na tela aí para vocês também, para avaliação. Thank you for being here, Ed. Thanks for having me. Okay. Bye-bye, everybody. See you next week. See you.